Olá, amados. Seja bem-vindo mais um dia aí nesse canal. Que Deus esteja abençoando, né? Rique e abundantemente, esse Deus maravilhoso, né? Que ama aqueles que obedecem a sua palavra, né? Ele ama todo mundo, mas os que ele obedece a sua palavra pode ter certeza que ele sabe que esses aí são os verdadeiros filhos, né? Que estão dispostos a, a deixar as coisas do mundo, né, para seguir a Ele. E é o que nós temos que fazer, né, a cada dia, tendo o entendimento da palavra do Senhor, que essa é a única, né, que nos leva ao caminho de Deus, que Ele deixou aqui para que a gente seguisse. Eu quero deixar aqui um versículo, né, falando da importância da gente direcionar, né, os nossos filhos, né? Quem tem um filho, quem tem dois, é mais importante você direcionar seu filho no caminho do Senhor do que propriamente a faculdade. Daqui a pouco eu provo isso daí, né? Porque muitas das vezes a gente se importa muito com as coisas desse mundo, né? Temos que nos importar com certeza. A gente quer que nossos filhos estudem, né? Quer que façam as coisas, mas não se preocupamos tanto se eles estão no caminho do Senhor ou não. E eu vou ler apenas um versículo. Encontra-se em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim, ó: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Essa é uma palavra, né, que nós não podemos pensar só na nossa salvação, né? Nós temos que pensar na de outras pessoas e principalmente da nossa família, né? Se a gente quer um bem para nós, temos que querer o bem para nossa família, principalmente aos nossos filhos, né? Que às vezes são pequeninos ainda, não sabem a direção. Quem tem que levar ele, direcionar, somos nós, como pais. Enquanto eles estiverem debaixo de nossa guarda, eles têm que ir para a casa do Senhor, sim, né? Se depois ele não quiser seguir, aí já é uma questão dele, mas ele sabe o caminho. E amanhã ou depois Deus o apertará e ele vai voltar, né? É essa a importância dos pais direcionar seus filhos no caminho do Senhor, né? Quantas pessoas que levam seus filhos para bar, né, para festas mundanas, festa braba, eh, mantém aquela criança ali no meio de pessoas viciadas, bebendo, né? Aí depois, passa um tempo, aquela criança começa a beber, né? Depois ali de uns 14, 15 anos, e quando os pais vão perceber, ele já está viciado. 17, 18, às vezes 19, 20 anos, cada um uma idade, e depois os pais choram ao ver a destruição de seus filhos, né? Por quê? Ver seu filho caindo pela rua, passando vergonha, perdendo tudo que tem, chegando em casa com a cara machucada porque brigou com os outros, além de sofrer acidente, todo tipo de problema. Só que esses pais, muitas das vezes, eles não olham que em alguns casos a culpa foram deles, né? Por quê deles? Eles levaram ou permitiram seus filhos nesses ambientes. Mas o que eu queria deixar aqui é nós, né, servos de Cristo, que temos entendimento da palavra, né, nós estamos acima de nossos filhos, né? Nós somos autoridade sobre nossos filhos. Eu tenho uma filha, cada pessoa aí tem a sua quantidade de filhos, mas o que eu queria deixar aqui é o quê? Nós somos responsáveis pelos nossos filhos até uma certa idade. E nessa certa idade, enquanto eles estão, né, debaixo do nosso teto ali, estão sendo alimentados por nós, eles têm que nos ouvir, né? E uma das coisas que a gente tem que fazer é o quê? É colocar eles para ir para o colégio, né? Senão o conselho tutelar vem na nossa casa, se bobear, a gente vai até preso. Mas muitas das vezes a gente não se preocupa tanto com o lado espiritual, né? Às vezes uma criança ali de 9, 10 anos já vira e fala que não vai para a igreja. Não, não estou afim não, e fica lá mexendo no celular, ou já fica na casa de alguém que não é de Cristo, e os pais vão sozinhos, achando aquilo ali legal. Isso não é bom, né? Nós que somos de Cristo, nós temos que apanhar nossos filhos e falar: você vai para a casa do Senhor, sim. Hoje você não tem entendimento, mas amanhã ou depois você vai me agradecer, né? É o que quer dizer essa palavra aqui: instrui o menino no caminho em que deve andar.
e até quando envelhecer não se desviará. Isso aqui não te dá uma garantia, né, de que esse menino, ao longo do caminho, não pode acontecer dele ir ao mundo, né. Quantos casos que a gente vê aí. Mas um dia eu vendo um pregador ensinando sobre esse versículo, eu passei a ter um entendimento. E quantas das vezes, né, quantas pessoas que direcionou seu filho direitinho no caminho do Senhor, e quando ela fica adulta, ela simplesmente não vai mais. Então parece que ele se desviou, né. Mas aí aquele pregador, ele deu um entendimento. Ele estava falando, ó: "Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele". Quando você leva seu filho para a igreja, você mostra para ele qual é o caminho que você segue, né, você mostra ali para ele, ele vai à casa do Senhor, ele lá ele ouve a palavra. Aquela palavra ali entra no coração dele e nunca mais sai. Aquilo ali ele pode ir para onde for, que aquela palavra ele vai sempre se lembrar de partes da palavra, né, de quem é Deus, quem é Jesus, porque ele conhece. Ainda que ele vá lá, né, no que ele crescer, ele deu uma ida ao mundo, mas a palavra está na mente dele, ele conhece a verdade e pode ter certeza, um dia esse menino volta. Por que que ele volta? Ele tem uma semente plantada dentro da mente dele. Na mente dele, né, ele já ouviu falar de Cristo, ele já ouviu falar de Deus, e na primeira dificuldade que ele tiver lá fora, ele se lembra de Deus. É diferente de alguém que nunca ouviu falar da palavra do Senhor, né, nunca seguiu o caminho e vem dificuldade e ele vai caminhando para a dificuldade. Aqueles que, né, foi ensinado o caminho verdadeiro, ele sabe que quem é de Cristo, que o nosso Senhor vai buscar de volta, né? Não é nem buscar. Ele vai permitir algumas coisas acontecer para aquela pessoa voltar. Então é a mensagem que eu queria deixar aqui, né, que a gente guarde isso no nosso coração, a importância de direcionarmos os nossos filhos, né, quem já tem neto, esforça um pouquinho para os levar para a igreja, e que nem eu estava falando, por que que é mais importante a gente direcionar nosso filho na igreja do que propriamente, em colégios ou faculdade, ou curso que seja. Tudo isso daí eles vão precisar do colégio, do curso, isso daí é preciso sim, mas um dia esse estudo que eles têm vai ficar tudo para trás, assim como nossos avós ficaram, né, tiveram avós aí que, tinham faculdades, tinham, grande curso, chegou a hora de se aposentar, chegou a hora de parar de trabalhar, chegou a hora de morrer, e aquilo ficou tudo para trás. E agora a salvação, né? A salvação ela é eterna, né? A gente já começa a nossa salvação desde o momento aqui que a gente reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador. Isso daí não é só para quando a gente morrer, não. A gente já é separado por Cristo desde esse momento. Levantou a mão, né, você já faz parte da sua salvação. Você já está vivendo com Cristo. Ainda que você não vê, mas você pode sentir, né, você pode presenciar o Espírito Santo dele agindo dentro de você. Por isso que é mais importante a gente direcionar o caminho de Cristo, porque teremos cidadãos, né, mais civilizado, pessoas que irão respeitar mais as outras, pessoas que irão respeitar seus pais, né. Quantos filhos aí que têm faculdade, tem tudo e não respeita nem seus pais, né, não respeita a polícia, porque ele se acha, acima da sociedade, ou então ele faz uma faculdade aí que dá um certo bom emprego nele, e ele se acha melhor que as outras pessoas. Diferente de quando você ensina a palavra, você leva ele para ouvir a palavra, ele ganha humildade, tendo entendimento que maior só Deus e que todos nós somos todos iguais, independente se um ganha pouco ou outro ganha muito. A igreja, além da salvação, né, através do nosso Senhor Jesus, ainda nos ensina a ser um ser humano melhor, né, ser um ser humano que tem que respeitar os mais velhos, sim, respeitar os mais novos, respeitar todo mundo. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, né, que a gente tenha esse entendimento da importância de direcionarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, até para que a gente não chore depois, né? Que maravilha é um pai, né, olhar para trás, ver seus filhos ali
e todos direcionados no caminho. Por quê? Porque ele levou. Agora deve ser muito triste um pai olhar, ver seus filhos, né, entregue à bebida, entregue à destruição e se lembrar assim: fui eu quem direcionei. Por isso é importante da gente direcionar os nossos filhos no caminho do Senhor, né? Leva enquanto há tempo. Enquanto é pequeno, a gente bota no colo e leva. Depois de uma certa idade, nós mandamos neles sim, né? Filho não tem autoridade nenhuma enquanto ele estiver debaixo do seu teto, menor de idade. Entre você deixar ele ir para o mundo, para festas do mundo, e ir para a igreja, ele tem que ir para a casa de Deus, né? Nós temos que forçar nossos filhos sim, até para eles aprenderem a respeitar a gente como pai e respeitar os mais velhos. Por que que a gente está vendo aí filhos que não têm mais respeito a ninguém, né? Não respeitam professores, não respeitam ninguém? É porque os pais perderam essa autoridade, né? E essa autoridade o nosso Senhor nos concedeu, nosso Deus permitiu. A gente não tem que espancar nossos filhos jamais. Agora, nossos filhos têm que nos obedecer sim. Somos nós que alimentamos eles, então eles têm que nos obedecer. E se tem que obedecer, pode ter certeza, ele tem que ir para a casa do Senhor enquanto estiver dentro da nossa casa, sim, né? Chegou o dia de ir para a igreja, se arruma que estamos indo, né? Não tem negociação. Ah, mas eu estou forçando meu filho. Força nesse tempo enquanto dá tempo. É melhor você levar ele para a casa do Senhor, né? Do que amanhã ou depois você ver ele dentro de um bar sendo destruído, sendo morto ou qualquer outra coisa aí do lado de fora, porque o inimigo, né, ele quer destruir. A missão dele é destruir, principalmente destruir os filhos de quem é cristão. Por quê? É uma dor maior, né? Porque você não direcionou e depois o próprio inimigo te cobra. Fala lá, você não direcionou seu filho, está todo perdido lá. As pessoas jogam na sua cara. Então, essa é a importância da gente ter esse entendimento. Nossos filhos têm que ser direcionados ao caminho do Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, palavra que nos dá entendimento da importância de direcionarmos nossos filhos ao caminho do Senhor, até para que quando crescer, ele não venha se desviar e ele venha ter esse entendimento da importância de estar em seu caminho. Eu agradeço por tudo, lhe peço que o Senhor abençoe a cada um que ouve essas mensagens, esteja os dando esse entendimento da importância de sempre levar seus filhos à casa do Senhor. Os abençoe, os guarde e os proteja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.